A gente confia em quem a gente não conhece? Isso é muito óbvio, né? É muito claro. O profeta Jeremias, que foi escolhido por Deus ainda muito jovem, até quando foi escolhido, há um texto no profeta que ele se coloca diante de Deus e diz: mas eu sou muito jovem, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. E Deus fala ao coração do profeta e dá a ele a segurança de que ele é escolhido e que não lhe faltará a sua assistência, a sua graça. Essa é a confiança que acompanha qualquer pessoa que sentiu-se chamado a um caminho de seguimento a Jesus e que faz sua parte, que sabe que a graça de Deus é sempre fiel. O profeta Jeremias então está nos dizendo duas coisas importantes. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O que nós queremos ser? Maldito ou bendito? Malditos ou benditos? Porque o profeta está deixando bem claro para nós que maldito é quem confia nas suas próprias forças, nas suas capacidades humanas e esquece que só elas não são suficientes para você ser uma pessoa plena como cristão. É preciso colocar sua esperança em Deus. Ora, a pergunta inicial é para a gente pensar que a gente só pode confiar no Senhor se a gente conhecer o Senhor. E com isso, nós vamos tendo alguns desdobramentos para a gente começar a pensar: até que ponto a gente conhece a Deus? Até que ponto você conhece? Quanto ao conhecimento de Deus, nós sempre vamos chegando em algum limite que vai dizendo para a gente assim: reza mais, adora mais, vive mais na comunidade, leia mais a palavra, estude essa palavra, conheça a doutrina da igreja, conheça os ensinamentos da igreja a respeito da fé, da oração, a respeito dos sacramentos, a respeito de temas que são importantes para que você aprenda a confiar no Senhor. Parece que o que nos falta é uma fé instruída. A gente tem até às vezes uma fé piedosa que os nossos pais nos passaram. Mas a gente precisa de uma fé que tenha um mínimo de instrução. Porque senão a gente nas adversidades não vai saber confiar em Deus. Porque é a palavra que nos garante a sua assistência mesmo nas adversidades. Porque há um momento do Evangelho de João que Jesus diz assim: no mundo tereis muitas aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Então, quando a gente passa por aflição, por adversidade, quando a gente é provado na fé, quando a gente é injuriado, quando a gente é perseguido, quando a gente passa pela cruz da indiferença das pessoas, porque a gente é cristão, a gente precisa ter um mínimo de base na fé, de formação, para a gente não se desesperar.
para a gente não chutar o balde, para a gente não dizer, eu não vou mais ser cristão, eu não vou mais para a igreja, porque quanto mais vou, mais eu tenho perseguição, mais eu tenho turbulência, mais eu tenho dificuldade. Então o conhecimento é mais do que necessário para que eu tenha elementos para dizer, eu sou de Deus, eu amo o Senhor, eu sei porque venho aqui todo domingo. Eu não venho aqui todo domingo porque simplesmente eu quero cumprir o preceito. Eu não venho aqui todo domingo porque se eu não cumprir o preceito eu estou em pecado mortal e eu vou para o inferno. Então a nossa vinda à Eucaristia Dominical deve ter elementos a mais do que estes, que são muito rasos e não mostram a profundidade da nossa experiência de Deus. Quando eu descubro pela experiência a importância desse instante, desta hora, no domingo que eu me reservo para estar na casa do Senhor e alimentar a minha fé e viver o dia do Senhor no louvor pela Eucaristia, eu então vou compreendendo que eu venho aqui porque aqui eu encontro a Deus, porque aqui eu alimento a minha fé, porque aqui por excelência Deus me dá graças necessárias para o meu caminho de salvação, mesmo que eu não as peça, porque aqui eu encontro o Deus vivo, o Deus ressuscitado, que nós acabamos de escutar na carta aos Coríntios. Porque quem não crê na ressurreição já acabou de nos dizer a carta aos Coríntios. A sua fé é sem valor. Agora pensemos, como imaginar alguém que não acredita que Cristo está vivo e ressuscitado e vem à missa e comunga o Cristo vivo e ressuscitado? Terá uma fé estéril, que não muda a sua vida? Uma fé simplesmente ritual, mas não experiencial? São questões que a gente precisa se deparar com elas, para a gente ir lá no profundo da gente e ver quais as convicções que nós temos, quais as que nós não temos e precisamos criar para que a nossa vida de fé tenha um alicerce, tenha uma base, que é feita de oração, de adoração, de recepção dos sacramentos, mas é também feita de estudos. Porque talvez entre nós a gente não estuda a nossa fé. A gente olha tudo. A gente às vezes perde horas vendo coisas no Instagram ou no Facebook, ou vendo mensagens em dezenas de milhares de grupos que eu sei que vocês estão tanto quanto eu, e a gente não reserva tempo para a gente cuidar de algo que é precioso. É o que nos sustenta, é o que nos vale na hora da dor e do sofrimento, para, como São Paulo, a gente dizer na hora do sofrimento e da dor, eu sei em quem eu pus a minha fé, a minha confiança, a minha esperança. A gente precisa conhecer a fé que a gente professa. Quem de nós tem o catecismo da Igreja Católica aqui em casa? Eu não vou nem perguntar, porque eu sei que muitos aqui não têm. Talvez tenha gente aqui que nem saiba o que é o catecismo da Igreja Católica.
se eu não conheço a minha fé, se eu não tenho o mínimo de instrução sobre a minha fé, eu sou uma presa fácil nas mãos de alguém que vem à minha casa ou ao meu trabalho e me faz diversos questionamentos e me deixa sem estrutura e sem base, porque eu não tenho o conhecimento ou a formação mínima necessária para que aquilo que me questionam não me abale, porque eu sei em quem eu depositei minha fé. Eu sei porque eu venho à missa. Eu sei porque o sacramento da Eucaristia é importante na minha vida. Eu sei porque o sacramento da confissão é importante na minha vida de cristão. Por isso, é momento da gente pensar se não é tempo da gente já dar esses passos para a gente sair da nossa zona de conforto, para o nosso bem. Para, se alguém nos perguntar, a gente ter condições de dar razões da nossa fé. Porque a palavra de Deus, ela nos envolve e ela nos alcança de tal forma que tantas vezes a gente se sente interpelado por ela para a gente tomar uma decisão. Tantas vezes ela nos interpela aqui e nos questiona e nos faz pensar a nossa vida, as nossas posturas, a nossa maneira de viver a nossa fé fora desse momento, no dia a dia. Como a gente vive como cristão? Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, com aqueles que dependem da gente, com aqueles diante de quem a gente tem autoridade. Como é que a gente vive a fé? Porque nós estamos entre aqueles que Jesus está falando no Evangelho, nós estamos aqui incluídos, porque diante de Deus nós deveremos sempre ser esses felizes, esses bem-aventurados que se colocam como pobres, colocam sua pobreza diante de Deus. E para eu aprender a colocar a minha pobreza diante de Deus e não achar-me um miserável, alguém que não tem valores, alguém que não tem o que oferecer, eu preciso fazer essa experiência do amor e da misericórdia, para que não seja uma experiência simplesmente de aniquilamento, mas de encontro, o meu nada, a minha limitação, com o tudo e com a grandiosidade do amor de um Deus que me ama infinitamente, independente da minha postura, independente do meu sim ou do meu não, independente da minha correspondência ou não ao seu amor no dia a dia da minha vida. O amor de Deus tem essa característica, é incondicional. Ele nos ama simplesmente. E a nossa pobreza deve ser colocada diante de Deus para a gente reconhecer: preciso sempre da tua graça. Domingo passado nós escutávamos São Paulo nos dizer que entre os apóstolos era o menor dos apóstolos. Mas ele reconhecia: é pela graça de Deus que eu sou o que eu sou. Eu tenho trabalhado muito, mas não eu, a graça de Deus em mim. A assistência da graça é certa. Se não fosse a graça de Deus, a gente não perseveraria na fé. Se não fosse a graça de Deus, a gente não serviria em nenhum momento à igreja. É a graça que nos sustenta, é a graça que nos dá a força, que nos dá a inspiração, a coragem, a determinação para a gente ir em frente. Mas nós também somos aqueles bem-aventurados que às vezes choram,
que às vezes riem. E é bom que a gente tenha momentos na vida que a gente chore mesmo. Quem chora o tempo todo, ou ri o tempo todo, procure ajuda. Porque a gente precisa saber viver essas experiências na vida. E quantas vezes, em um momento de choro, a gente estava tão cheio de tanto problema e a gente chorou, e o peso que estava dentro de nós parece que escapou um pouco pelas lágrimas e a gente ficou aliviado. Faz parte da nossa vida. Ninguém está bem o tempo todo. E também ninguém está mal o tempo todo. Quando alguém está mal o tempo todo, procure ajuda. É sinal de um problema, de um adoecimento, que pode ser físico ou pode ser psíquico. Mas Deus, nosso Senhor, sempre com a sua graça nos assiste para que nós estejamos bem, apesar de. E esse apesar de, cada um acrescenta a partir da sua história pessoal, da sua vida, dos seus progressos, dos seus caminhos, das suas quedas, dos seus soerguimentos, das suas dúvidas, dos seus dramas, dos seus dilemas. Cada um tem. Precisamos aprender a viver apesar de todas estas coisas que nos interpelam, que exigem de nós uma resposta. E a gente precisa aprender a responder na alegria, na euforia. A gente precisa aprender a responder também na dor, no sofrimento. Mas quando a gente também vive a fé, Jesus está nos dizendo que a gente precisa lembrar dessa bem-aventurança. Porque vocês já perceberam que quando a gente está procurando viver a fé, está vindo à missa todo domingo, no tempo da quaresma, agora, ou na quaresma de São Miguel, a gente reza com mais intensidade. Alguns se dispõem até a rezar às 4 da manhã, com alguns que formam grupos e fazem essa experiência, alimentam a sua fé, mas pelo fato de fazerem isso, são muito criticados, são perseguidos, às vezes na própria casa, são incompreendidos. Mas o Senhor já disse agora na bem-aventurança, quando a gente fosse fazer um caminho de seguimento sério a Ele, no discipulado verdadeiro, as pessoas iam se incomodar com isso. Elas iam nos criticar. Elas iam muitas vezes nos tratar com ironia. Então, quando a gente viver isso, a gente vai só lembrar dessa palavra e a gente vai se sentir em paz, porque é sinal de que a gente está vivendo a palavra. Que a nossa maneira de viver e de ser está iluminando o mundo. E o mundo, diante da luz do ressuscitado, que está em trevas, se incomoda, critica, rejeita, expulsa, como diz o Evangelho, amaldiçoa. Mas quem está em Cristo é sempre mais do que vencedor. Porque quando a gente conta com a graça dele, a gente vai longe. Confiemos-nos ao Senhor, porque Ele está hoje nos convidando a viver como benditos. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Esse homem que confia no Senhor, ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade, por isso não teme a chegada do calor. A sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos.
Quem confia no Senhor e procura manter-se no Senhor, até nos tempos de penúria, de dificuldade, ainda produz frutos. E é interessante a gente, na experiência de fé, ver que às vezes, na missão, no dia que a gente está quebrado, acabado, sem vontade de nem estar ali, é nesse dia que Deus faz uma obra grandiosa no coração daqueles que nos escutam. Para a gente lembrar que a gente traz no coração e na vida da gente esse tesouro como em vasos de barro. Porque nós somos barro, nós somos quebrados, nós somos limitados. Mas quando a gente aprende a colocar esse barro nas mãos do oleiro e ser moldado por ele, Deus faz coisas grandiosas na vida das pessoas. Abramos o nosso coração ao Senhor. Se nós abrimos, nós só temos a ganhar. É verdade. A palavra, quando vai entrando na nossa vida, iluminando aquelas arestas, aqueles lugares, os recônditos mais profundos e escuros da nossa vida, da nossa história, ela vai revelando algumas coisas que não são boas da gente saber e da gente ter contato. Dói, faz a gente sofrer. Mas depois que a gente passa por isso e a palavra ilumina totalmente, a gente vem para a luz. Não tem experiência melhor, porque a gente vai se sentindo pleno em Deus. Deus, com a sua graça, vai nos sustentando e nos mostrando que é Ele sempre que está conosco. Confiemo-nos ao Senhor, entreguemo-nos a Ele, para que Ele nos ajude sempre no nosso caminho de fé, de santificação e de resposta à sua palavra, sempre pela ação do seu Espírito. Nunca deixemos de clamar: vem Espírito Santo, renova-me, ilumina-me, fortalece-me, dá-me clareza do meu caminho de fé, dá-me inspiração para resolver essa situação, essa dificuldade. Vem Espírito Santo, fogo abrasador, força do alto, poder do alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.